Olá pessoal, tudo bem? Retornamos aqui na Casa Horizonte para mostrar para vocês toda a evolução e o passo a passo de como que a gente executa uma boa reforma, né? Então vamos lá? Vou mostrar tudinho para vocês agora. Vamos começar mostrando para vocês a parte do quarto do casal, né? O dormitório master. Como vocês podem ver atrás de mim, nós conseguimos concluir a parede de acústica porque o cliente não queria que o som do dormitório do filho deles ultrapassasse aqui para o quarto. Então a gente está fazendo todo um tratamento, tanto de forro quanto das paredes, para que tenha um isolamento maior aqui para o quarto e que não tenha tanto barulho agora que o filho está naquela fase de jogos, streaming e tudo mais. E aí eu vou mostrar um dos problemas que a gente teve e que a gente conseguiu solucionar. A parede, por ela ser acústica, a gente precisou fazer ela com uma profundidade um pouco maior do que a gente tinha previsto. Então a gente fez o isolamento tanto com o isopor quanto com a lã de rocha, para deixar isso bem isolado, tanto paredes quanto o forro. E aí, com isso, o que acontece? Esse primeiro vidro aqui, ele ia abrir para o lado de cá. Só que nós tínhamos dois problemas: a profundidade da parede, que ficou um pouco maior, e mais o jardim vertical que a gente vai colocar aqui nessa parede. Então a gente decidiu colocar o jardim vertical preservado aqui, porque a cliente não queria que houvesse manutenções no dia a dia, que ninguém ficasse entrando no quarto dela aqui para fazer manutenção de jardim. Mas mesmo o jardim preservado, a gente precisa respeitar uma certa profundidade. Então, por conta disso, nós decidimos deixar esse vidro fixo, porque é mais ou menos o que o jardim vertical vai ocupar aqui com as plantas, né? E aí a gente vai fazer um acabamento aqui. Então, aquele problema que a gente tinha de abrir as folhas para cá, nós levamos toda a abertura dos vidros todas para outra parede. E aí aqui fica livre para eles curtirem, colocar as poltronas, curtirem no jardim com a vista e tudo mais. Como a gente já tinha mostrado da outra vez que nós viemos aqui, nós concluímos a parte do piso. Ontem o pessoal da Indus Parquet veio aqui para poder fazer a vistoria do nosso contrapiso. Então a nossa preocupação é que o piso fique exatamente como é preciso para fazer uma boa instalação e que o cliente não tenha problema depois. Então, para falar para vocês, quando a gente vai pensar num piso de madeira, de um taco de madeira natural, a gente precisa tomar alguns cuidados. Quais são eles? Um contrapiso firme, um contrapiso bem firme, que tem uma boa estrutura, uma boa fixação. Ela não pode ter esses restos aqui de cimento, de massa, né? Tem que estar bem nivelado. Então, com isso, como eles estão efetuando toda a pintura, após a finalização da pintura, o que a gente vai fazer? Um lixamento nesse piso todo. A gente vai arrumar, fazer uma regularização aqui necessária em alguns pontos, para que não fique com nenhum desnível no piso. A gente faz todo um lixamento, aspira tudo isso, para depois vir com um piso de madeira. E esse trabalho, ele é essencial para que o piso de madeira seja bem instalado e que no futuro o cliente não tenha nenhum tipo de problema. Um outro ponto super importante, que isso é para qualquer tipo de piso, ou piso laminado, ou piso de madeira, ou piso vinílico. Porque o piso vinílico, por exemplo, quando você vai instalar na sua casa, ele é colado com uma cola base d'água. Então, se ele tiver qualquer tipo de infiltração ou que o contrapiso tenha algum tipo de umidade, essa umidade vai soltar o piso vinílico. Então, é importante que você sempre meça a umidade do seu contrapiso. Então, todo instalador que você contratar, que faça qualquer tipo de instalação do piso laminado, de madeira ou vinílico, peça para medir a umidade do piso. Uma boa umidade é de 60% para baixo, né? Acima de 60% o piso está muito úmido. Então qualquer tipo de cola que você vai colocar ali, o piso pode soltar depois, tá? Então fica a dica aí. E aí mostrando, a gente conseguiu instalar todos os ar-condicionado. Então assim, uma outra coisa aqui de diferencial que a gente faz nos nossos projetos, eu evito muito colocar ar-condicionado split na parede. Obviamente, a gente tem que analisar ali o orçamento do cliente, né? O que o cliente pode ou não estar arcando. Por isso que a gente faz um estudo de viabilidade financeira para ele,
para ele analisar todos os custos da obra e ver o que realmente cabe ou não no bolso dele para a gente fazer umas soluções mais assertivas. No caso desse cliente aqui, a gente decidiu colocar o cassete uma via, tanto aqui no quarto, quanto ali na varanda, no escritório, então todos os ambientes tá esse ar-condicionado no teto. Com isso, a gente deixa o ambiente mais clean, a gente consegue fazer uma boa decoração, evitando aqueles ar-condicionado na parede que muitas vezes acaba quebrando ali a ideia original de ter uma decoração. Principalmente por quê? Porque nas imagens em 3D, a gente não coloca ponto de tomada, muitas vezes a gente não coloca a projeção do ar-condicionado, porque o 3D a gente faz muito numa fase preliminar. Aí até chegar na fase dos projetos complementares, que é de ar-condicionado, automação e tudo mais, no 3D não tem. Aí às vezes o cliente fica um pouco decepcionado. Então a gente, para evitar essas dores de cabeça, a gente coloca o cassete de uma via. E para residência, quando a residência é um ambiente pequeno, o cassete de uma via resolve muito bem, tá? E aí vamos mostrar agora o banheiro, gente. O banheiro a gente já conseguiu instalar as bancadas. Então deixa eu tirar aqui para mostrar um pouquinho. Tá um pouco sujo, mas porque a gente tá lixando. Mas ó, a nossa ideia aqui foi de colocar uma bancada grande, né? E aí a gente vai vir com uma marcenaria toda em volta aqui. Mas por que a gente fez essa bancada? E aí, o que eu falo, né, de um outro diferencial que a gente tem no nossos projetos. A maioria das nossas bancadas é com cuba esculpida, tá? A maioria deles é com cuba esculpida. Por quê? Porque a gente consegue deixar o projeto muito mais personalizado. Então, a ideia dessa bancada era o quê? A gente vai colocar uma grelha aqui no meio, dividindo a cuba dele com a cuba dela. Aí a gente aqui fez esse rebaixozinho para colocar a torneira na lateral e não ficar aquela torneira na frente. E aí a gente coloca um espelhão aqui, que vai ficar a coisa mais linda. E aí, com isso a gente fez esse rebaixo para justamente conseguir encaixar a grelha certinha aqui. E aí o que a gente evita fazendo uma cuba grande, colocando essa grelha no meio? Um único ponto de hidráulica. Então a gente coloca um único sifão aqui, interligando a rede de hidráulica lá embaixo. O que a gente fez também? Colocamos o nicho em granito, né? Aqui é um quartzo branco, então a nossa ideia era que o fundo todo fosse nesse cortem. Então a gente usou um revestimento da Portobello, que é o Steel Corten, e aí fizemos esse acabamento em volta com o granito. E aí um outro detalhe muito legal, a gente já pede para a marmoraria trazer essa bancada com esse recorte aqui embaixo. E aí a gente deixa esse fiozinho aqui para ligar a fita de LED, o perfil de LED, e a gente só vem depois e encaixa o perfil aqui. Então nós temos o chuveiro, que nós vamos colocar o chuveiro de teto, e aí nós fizemos essa abertura que eu já tinha mostrado para vocês da outra vez. Então, aí a gente conseguiu aqui ter uma ampliação do banheiro com a janela grande. E eu não posso levar o mérito dessa janela, porque essa janela foi a ideia do cliente e que ficou sensacional, né? Ficou sensacional essa janela grande, assim, porque ela consegue ter toda a vista ali do jockey, né? E aí manter esses revestimentos um pouco mais neutros e deixar só um ponto de cor, que foi essa parede do fundo, traz essa sensação de tranquilidade no momento de relaxamento, que é o que o banheiro e tanto ali a área do spa vai proporcionar para o cliente. Agora vamos para o próximo cômodo. E aqui tá a banheira, ó. A banheira já chegou, que é onde a gente vai colocar na área do spa ali para ela. E aí vamos falar do escritório dela. Vocês lembram que aqui tinha uma parede, né? Tinha uma parede. E a gente tinha toda essa área aqui que ia ser inutilizado. Então, o que a gente fez? A gente fez toda uma estrutura metálica, colocamos um piso que chama piso wall, para ter essa estrutura aqui, para não realizar um contrapiso aqui, fazer aquela laje, né?
e pesar ainda mais a estrutura. Então, para isso a gente fez toda a estrutura metálica. Lá embaixo eu mostro como que ficou essa estrutura por baixo. E aí a gente colocou esse piso alto. A gente vai ter que subir um pouquinho esse piso, para esse piso ficar um pouco mais nivelado com o piso aqui da circulação, porque o piso de madeira ele vai vir entrando toda essa área. E a gente conseguiu um belo de um espaço aqui e a gente transformou esse espaço no escritório dela, que depois o pessoal coloca um vídeo, o 3D do escritório, como é que ficou. Aí a gente colocou o ar-condicionado aqui também, porque aí com isso, como o pé direito aqui não é tão alto, a gente consegue colocar os armários aqui. Então vai ficar toda a parte de armários aqui, que era o roupeiro que a gente tirou dessa parede, que a gente vai fazer toda a parte de armários aqui e a mesa de trabalho dela. E aí vai ter uma porta de correr, porque quando ela quiser privacidade, ela consegue ter essa privacidade no escritório.